Ora bem, esta música não. Sim, esta música chama-se Eyes on You. E pronto. E este vídeo vai se chamar Tributo aos Racismos. É que é uma problemática já bastante antiga, não é? E que pronto, que é fomentada de forma cultural e sem plena percepção desse cultivo. Contudo, em Portugal nós temos as coisas mais, ao nível cultural, nós temos as coisas mais belas e mais horrendas ao mesmo tempo. Belas e horrendas ao mesmo tempo, porquê? Bom, antes de mais porque fazemos do que pode ser horrendo algo humorístico. Portanto, rimos-nos daquilo. Faz lembrar aí existe um humorista que é o Ricardo... já nem me recordo, sei que é Ricardo qualquer coisa. E estava a entrevistar a senhora Joacine. E num comentário em que ele, logo ao início da entrevista, diz, e aquele o seu colega lá do Partido Livre, que é assim meio homossexual, e riu-se. Tem piada e ao mesmo tempo não tem. Portanto, isto são as coisas belas e horrendas que a cultura portuguesa alimenta desde sempre. Agora, uma coisa é... lá está. Existe uma espécie de racismo, não é? Contra os homossexuais, por exemplo. Há uma discriminação da escolha. E essa discriminação cai muitas vezes no que se considera um abuso. Não é? Porque alguém está a pronunciar uma coisa que em princípio não tem piada, mas acha piada. E demonstra de algum modo que aquilo que está a pronunciar tem piada. Quando tanto faz. Tanto faz se o homenzinho é homossexual ou não. Tanto faz. Isso é um problema dele. Isso é um problema. Não é um problema. É uma escolha dele, pessoal. Tanto faz. Desde que não implique terceiros e não os obrigue a passar pela mesma experiência, seja feliz. Agora, a questão é que lá está. Nós temos anedotas de tudo. Desde os árabes aos chineses, aos lisboetas, aos negros, ou africanos, ou seja o que for. Tipo, aos brasileiros, aos americanos. Nós brincamos com tudo e com todos. Literalmente. E portanto, todas essas brincadeiras provocatórias e humorísticas, não é? Que se focam em detalhes que podem não ter importância, quando são alvo de atenção de terceiros, é que aparece a importância, aparece o incómodo de sermos confrontados com essas expressões. Portanto, o racismo, lá está, e isto é um tributo aos racismos. Porquê? Porque o racismo como expressão verbal, que lá está, usa palavras que diferencia pessoas via a sua pigmentação, não é? A expressão verbal não tem nada de mal. Não é? É porque eu dizia aí numa página chamada Abre Olhos que na malta africana, muitas vezes, entre eles, chamam-lhe de preto ou preta. Culturalmente, e a palavra verbal, não é? De seu preto do caralho, a sua preta do caralho, não tem mal. Não existe
esta discriminação verbal que usa o termo não tem mal. O mal é o... Lá está, é o tão. É o são. É a intenção. Quando nós dizemos à sua preta do caralho, quer dizer, pronto, estamos ali numa... a palavra preta não tem um mau sentido. Quando nós dizemos isto acontece por causa dos pretos, pronto, aí já tem um mau sentido. É por isso que as palavras depois ganharam conotações positivas ou negativas. E é por isso que, entretanto, as pessoas disseram que preto, a expressão de preto teve uma má conotação e então foi substituída por negro. Contudo, ambos não apontam para uma realidade, porque as pessoas que são africanas, uma maioria, ou todas, nas várias ondulações da cor, são todas castanhas. Portanto, o máximo que podem dizer, e que não é nada ofensivo, é chamar-lhe de chocolate. A mesma associação pode ser ofensiva se chamarmos cor de merda. Mas lá está. O que cria a ofensa é a relação informativa da expressão. Não é a expressão. Okay? Porque, se, por exemplo, em África existem alguns países que usam excrementos, não é? Ora de vaca, ora de outros animais, para produzir edifícios. Se dissermos a alguém que, sei lá, não vou inventar, mas sei lá, algo como parece aquele pedaço de merda que eu tenho, que eu usei para construir a minha casa, não existe algo de mal, porque sabemos que a própria casa foi construída com pedaços de merda, e isso é um elogio, não é? Portanto, é para lhe dar um valor positivo. Pronto. Agora, existe aqui um problema, que é, e isto é que tem a ver, porque depois lá está, os racismos, isto é, a discriminação de alguma coisa ou de alguém pode estar associada a tudo, desde negócios, religiões, a escolhas sexuais, etc. Portanto, o racismo é racismo porque fomenta um comportamento que é contra terceiros via expressões. Sejam elas, quer dizer, por norma são expressões visuais. Okay? Ao nível do que se considera cientificamente um problema psíquico, não é? A psicologia, nesse aspecto, ao longo dos anos, foi materializando informação para haver uma definição de comportamentos, okay? Atitudes ou comportamentos. Nós sabemos que, por exemplo, os psicopatas e os sociopatas, okay, são pessoas que desenvolveram mecanismos internos, okay, que lhes provoca a necessidade de prejudicar terceiros, isto é, o de matar ou torturar terceiros, por causa de expressões visuais. Só. Imagina um psicopata ou um sociopata que, sei lá, não gosta de pessoas que não tenham dentes. Eu sou um alvo. Logo. Tanto faz se eu sou homem, mulher, branco ou preto. Não sei. Aquela mecânica que o faz ter a necessidade de destruir aquilo tem a ver com um efeito visual, nada mais. Okay? Da mesma forma que sejam os pedófilos ou até as pessoas que violam pessoas, não é? E que até depois, então no Brasil aquilo por acaso é deliciosamente horrendo, não é? Existem expressões contínuas que declaram, sei lá, uma mulher que está com o umbigo de fora como prostituta e tudo o que há de pior, não é? Por demonstrar unicamente a sua barriguinha. E portanto depois existem, malta, ora homens ou mulheres que consideram aquilo ofensivo
E existem homens ou mulheres, principalmente homens, que consideram que aquilo, por estar à mostra, é uma declaração de desejo do toque. E, portanto, pronto. A malta que criou disfunções psíquicas profundas não vai conseguir autodominar-se e autocontrolar-se na expressão de uma coisa. É uma expressão visual. E, portanto, vão automaticamente, sem pensar, assumir que aquilo é, seja lá o que for, que o cérebro produz na expressão visual, seja lá o que for. Nesse sentido, o racismo, declaradamente como atitude que vai contra, ou quer dizer, que potencia a violência contra terceiros, por causa das expressões visuais, isto é, por causa das pessoas serem castanhas, é uma disfunção psíquica. Não é algo mais do que isso. É uma disfunção psíquica comparada à sociopatia e a todas as outras doenças psíquicas que produzem o comportamento contra terceiros sem uma explicação lógica. Depois há, por exemplo, malta que, por exemplo, desenvolveu uma espécie de racismo por causa das suas experiências. Imagina alguém que, sei lá, teve a experiência de estar a viver com um monte de gente, que neste caso era castanha. E aquela malta, pronto, passou a vida a gozar e a brincar e a torturá-los. Mesmo que a pessoa não tenha um problema além da sua memória, como a experiência corporal de um abuso daquelas pessoas, a pessoa tornou-se racista nesse sentido. Sempre que vê a outra pessoa, lembra-se daquilo e automaticamente associa. Olha, mais estes que, em princípio, vão fazer a mesma coisa que me fizeram. Mas isso é a mesma coisa. Quando o pessoal aparece, tipo, com suásticas e coisas assim do género, tanto faz se são brancos ou não. A malta que teve memória do que foi o fascismo sentem-se automaticamente com a necessidade de o espancar. Porquê? Por causa da memória. Não tem a ver com a cor do homem, não tem a ver com nada. São questões puramente psíquicas e que devem ser, a meu ver, educadas com uma maior importância do que a necessidade de nós termos o domínio do que foi a história, seja na versão portuguesa ou na versão de outros países, sobre seja lá qual for o país. Porque isso não... A história, como o conhecimento da história, não potencia o comportamento humano. Não melhora o comportamento humano. E o problema da nossa história, da humanidade, é única e exclusivamente o comportamento humano. Só. Depois nós podemos criar todo o tipo de objetivações que tentam discriminar uma expressão única no meio de todas. Mas isso faz lembrar aquele vídeo que eu estava a dizer que a associação do conhecimento sobre uma única expressão, portanto, a discriminação de uma ação está na relação do conhecimento e não na ação em si. Mais uma vez, o crime é a ação. Contudo, se o crime é produzido por quem legalmente pode produzir aquele tipo de ações, não é crime. Não é nada. É só isso. E pronto. E isto foi um tributo aos racismos.